Olá, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos. Estamos aqui hoje na nossa primeira live de Melhor Indústria mais Cialt. Vamos falar hoje um pouquinho sobre como ganhar competitividade com soluções Profinet. Estamos aqui presente com o Fernando Belmonte, nosso fundador da Melhor Indústria, também Maurício Gritz, nosso diretor de operações da Cialt, e também o Vitor Santos, diretor de engenharia da Cialt. Fernando? Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui hoje. Agradeço muito a todos, em especial aos nossos colegas da Cialt, né, que nos deram a honra aí de começar o nossos podcasts e lives com esse convidado tão especial. Né. Falar uma palavra sobre o Melhor Indústria, né. Nós somos um marketplace com foco na indústria, como diz o nome, e mais que um marketplace, né, a visão é de construir um ecossistema na indústria, certo? Para atender várias dores da indústria, entre elas, por exemplo, logística, finanças. A gente sabe que a indústria brasileira tem muita carência, né, e muitas dores. Falando nisso, uma das principais matérias-primas aí de criação do Melhor Indústria foi esse objetivo de trazer mais competitividade para a indústria brasileira. Eu trabalho há 40 anos na indústria, trabalhei minha vida inteira na indústria, né, para que não pense que eu tenho 100 anos, né, e tenho outra carreira em outro segmento. Sim. Eu trabalhei a minha vida inteira na indústria e, infelizmente, eu assisti nesses 40 anos, eu não sei o quanto tem a ver comigo, mas culpa minha, né? Mas nesses 40 anos, eu estou falando aí da década de 80, né? Então, nesses 40 anos eu vi a indústria perder muito em competitividade, a indústria brasileira, né? Se vocês não se lembram, né, e talvez nem todos que estejam aí nos assistindo tenham nascido, né, na década de 80, o Brasil na década de 80 estava entre as 10 maiores nações industriais do mundo. Bom, a gente perdeu há muito tempo e muitas posições né, nesse ranking mundial. Sim. Então, a indústria brasileira, infelizmente, nesses últimos 40 anos, repito, espero que não seja culpa minha, né? Nesses últimos 40 anos, a indústria brasileira perdeu muito em competitividade. E esse ganho de competitividade, essa busca por mais competitividade, ela, sem dúvida alguma, é um DNA muito importante do Melhor Indústria. Porque a gente entende que um marketplace, e mais que isso, um ecossistema que traga soluções, como eu disse, de logística, de finanças, etc., para a indústria, ele é uma ferramenta muito importante para um ganho de competitividade da indústria brasileira, né? E a gente sabe muito bem o impacto de que uma indústria competitiva tem em qualquer país, né? Tem um ditado, né? uma citação de um economista inglês de uns 3 séculos atrás, que dizia assim: não há nenhuma forma melhor de enriquecer uma nação do que comprar matéria-prima barata e vender produtos industrializados caros. Né? Você veja, uma frase óbvia, né? Uhum. Só que, infelizmente, parece que a gente aqui no Brasil, pelo menos nos últimos 40 anos, esqueceu dessa frase e a gente perdeu muito em competitividade e, obviamente, perdeu em geração de riqueza, né, para a nossa sociedade, né, para nós todos aqui, brasileiros, né, que vivemos no Brasil. Então, eu entendo que tem aí um espaço muito grande para esse ganho de competitividade. E por isso a gente criou esse espaço, né, também por isso a gente criou esse espaço, para trazer esse tipo de debate, de solução, para informar as pessoas, né? Vocês sabem que o marketplace tem quem vende, né, como a Cialt, que nos dá a honra de ser vendedor no marketplace, e, obviamente, quem compra. Né? E eu acho que dos dois lados aí a gente tem espaço para ganho de competitividade. Um ganho de competitividade de comprar melhor materiais industriais. Disponibilidade, né? Disponibilidade e também tem uma coisa que eu acho muito legal de qualquer marketplace, isso está no DNA do marketplace, que é trazer essa possibilidade de você comprar, né, você comprador, no marketplace, comprar de uma empresa que você não conhecia. Isso é uma coisa inédita para a indústria, uma grande quebra de paradigma para a indústria, porque a indústria, a gente sabe, está acostumada a comprar de fornecedores homologados, né? E o marketplace traz essa possibilidade de você comprar de empresas que você não conhece. E por que você faz isso? Porque você tem, obviamente, a segurança do marketplace, porque o marketplace dá a segurança de que você que está vendendo lá é uma empresa qualificada e, principalmente, os compradores, né? Essa empresa que você vai comprar, ela foi avaliada por dezenas, centenas, milhares de outros compradores. Eu dou sempre o exemplo da minha filha com Uber, né? Então, eu tenho uma filha que tem 19 anos agora, mas quando ela era menorzinha, eu tinha 3 motoristas de táxi homologados. Era só para os serviços. Então é o seguinte, quando eu me apertava e precisava do serviço do motorista de táxi e eles não estavam nenhum dos 3 disponíveis,
complicava muito a minha vida. Hoje, eu chamo um Uber, né? E entrego a minha filha para o Uber sem medo nenhum. Porque, obviamente, eu vejo que o motorista que vai me atender, o motorista que vai me atender, ele fez 1000 corridas, certo? Nos últimos 60 dias e tem uma nota média lá de 4,98. Se você de quiser 0 acompanhar a viagem, você Claro, acompanha, né? claro. Então veja, o Marketplace te traz essa, entre outros N ganhos, né? Esse ganho de poder abrir portas e permitir que o comprador compre de empresas que até então ele não conhecia, com segurança. Compre com segurança, né? E do lado do vendedor, né, para falar um pouquinho aí da Cialt, dá a possibilidade de criar canais complementares. Então, quer dizer, a Cialt está lá hoje vendendo no Melhor Indústria e tem um canal complementar, né, além de todos os canais que a Cialt sempre teve, um canal a mais para vender seus produtos e seus serviços. Eu vou comentar na minha parte aqui justamente essa questão, Fernando, de ser mais um canal, né? Para nós é mais uma unidade de negócios, né? O Melhor Indústria dentro da Cialt, né? Vou falar do nosso negócio, da estrutura, mas eu vou comentar justamente isso. A gente não quero me alçar, né? Aí existe uma escolha. Claro. A tua fala me lembra de uma metáfora que eu gosto muito do Diego Rodrigues, nosso diretor de operações. Ele diz assim: o marketplace é um shopping center. Exato. Né? Então eu gosto muito dessa metáfora. Aliás, eu gosto muito de metáforas, mas essa em especial, assim, o Melhor Indústria é um marketplace. E a Cialt é um lojista, desculpa, o Melhor Indústria é um marketplace, mas na minha metáfora é um shopping center. Então você imagina um shopping center e a Cialt é um lojista desse shopping center. Então a Cialt está lá, né? E ela pode e deve tratar a loja do jeito que ela quiser. Então ela dá a importância que ela quiser na loja, e você está dando uma grande importância, ainda bem, Maurício, fico muito contente por isso, mas veja bem, você é o lojista, né? Então você decide como você vai trabalhar esse canal, que importância você vai dar para esse canal e tudo mais, é uma decisão, obviamente, do lojista, né? Eu e a Larissa aqui como shopping center, a gente tem que cuidar, né, para que esteja o piso limpo, o ar-condicionado funcionando legal, né, os banheiros perfumados, Sim. né, Larissa? Isso é a nossa parte aí do shopping center. O contrato, né, entre as empresas. Claro, e atrair pessoas para esse shopping center, né? O que é um shopping center vazio? Não vale para nada, né? Então a gente tem que trazer as pessoas para visitarem o shopping center, certo? E a Larissa trabalha dia e noite para trazer mais e mais pessoas e pessoas qualificadas, né? Porque se você traz para o shopping center uma pessoa que veio só passear, também não resolve muito o problema do lojista. Exato. Você tem que trazer pessoas para o shopping center qualificadas que queiram comprar. Aquilo. E, exato, que sejam pessoas com potencial de compra daquilo que você está lá oferecendo, né? E já que você deu a dica aí, te agradeço por ter chutado a minha canela aqui, eu tinha pedido, né, que chutasse minha canela quando eu começasse a falar demais. Então, assim, obrigado, Maurício, por ter dito que você ia falar a sua parte, porque foi o... Não foi com essa intenção. Não, mas funcionou muito bem. No tempo que você quiser. Não diga isso não nunca. Diga isso. Nunca diga. A Larissa me conhece. Você tem a palavra. Nunca diga isso para mim, tá bom? O Diego, se estivesse aí, ele estava no chão aqui rindo, tá? É porque você disse isso. Mas vamos lá. Então, assim, Maurício, tudo contigo e obrigado mais uma vez a todos que estão com a gente aqui, nos assistindo, direta e indiretamente, né? Ao vivo e remotamente, enfim. Obrigado, Maurício. Por favor, tudo contigo. É isso. Prazer estar aqui. Obrigado mais uma vez. Enfim, o prazer é nosso, Fernando. Acho que está sentado aqui nessa bancada, nessa mesa, não sei como é que a gente chama isso, nosso primeiro podcast, né? Nossa primeira live, o 00. Mas é uma honra, é uma satisfação, né, enorme para a gente. A gente nunca esteve na mídia como a gente está agora. Legal. E isso graças ao Melhor Indústria. Né? A Cialt, na realidade, deve muito a vocês. Fernando... É recíproco. Larissa, Diego Rodrigues, que não pode estar aqui hoje. Diego Rodrigues. Exatamente. Então, essas são, para mim, as pedras fundamentais para que tudo isso acontecesse. Claro, do nosso lado aqui tem o Vitor, né? Que para mim é um gênio, né? O Luciano, nosso sócio, sempre fala que é o gênio da turma aí, né? Sempre querendo coisas e tal. E primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade, pedir desculpas para vocês e para quem está nos vendo, nos ouvindo.
Eu tô meio gripado, então a voz tá meio ruim. Posso tossir aqui em algum momento, então isso pode acontecer. Eu gostaria de falar rapidamente para vocês da estrutura da nossa empresa, né? Como é que ela está formada hoje. A Cialt, ela iniciou as operações dela em março de 2017. Então, é uma empresa que vai completar 6 anos de mercado. Só que é um CNPJ, é um contrato social que começou lá em 2017. Só que nessa empresa tem muitos CPFs e esses CPFs têm muita experiência, né? Da onde vem. O Vitor aqui com mais de 15 anos de automação industrial. Ele parece que tem 20 anos, né? Assim, então, ele quis ele cortar corta o cabelo curto que nem eu, né? Mesmo bom gosto que eu. Ele viu uma foto e falou, não, eu vou acompanhar o Fernando, né? Exatamente. Parabéns, Vitor. Ficou muito bom, tá? Caiu muito bem para você esse corte. Tem muita gente que pensa que sou careca, né? Não é verdade. Eu optei por cortar o cabelo curto. O Vitor também, tá vendo? Combina bem com óculos, né? Claro. E o Luciano também com mais de 15 anos de experiência no departamento comercial, né? Rodou, enfim, várias indústrias e distribuições também. Falar do Balduino, que é o nosso quarto sócio, né? O quarto integrante no time aí também. Só de Siemens, o homem teve 38 anos. Uau! E eu que estou aqui na distribuição de material elétrico, na automação industrial, em serviços, completando esse ano 29 anos também. Comecei minha história em 94 nesse negócio. Nossa. Então, a gente quer demonstrar, na realidade, com essa informação, que a Cialt é uma empresa nova, mas que tem muita experiência, né, envolvida aí com os profissionais, né? Falar dos 3 pilares que nós definimos, pelo menos até agora, no nosso negócio, né, Vitor? Que é o comercial, que quem toca o comercial da Cialt é o Luciano, né? Ele hoje é o diretor comercial da nossa empresa. E os pratinhos, né, as unidades de negócio que esse cara administra é a distribuição de materiais, projetos que advêm do negócio do Vitor, que é a engenharia, os treinamentos também, que é onde tudo começou. A Cialt iniciou o seu negócio lá em 2017, o Vitor idealizou tudo isso. Esse é o culpado de a gente estar aqui hoje. Se não fosse ele, a gente não estaria aqui hoje. Bem provável. A Cialt começou com treinamentos. E a vinda do Balduino para o negócio trouxe para a gente a oportunidade de desenvolver mais uma unidade de negócio, que é o reparo de equipamentos eletrônicos industriais. Legal. Também com uma experiência, uma estrutura, capacidade técnica fantástica, né? A gente está desenvolvendo, está melhorando cada dia, né, esse negócio. E o e-commerce, que aí entra, né, o Melhor Indústria. E a gente opera com loja própria, a gente opera em outro marketplace também. Eu vou dar o meu depoimento sobre Melhor Indústria, eu volto nesse tema do e-commerce, ok? Senão acho que eu vou misturar as ideias aqui. Na engenharia, tem o Vitor como diretor da engenharia. E o Vitor toca, na realidade, um time que está dividido em duas frentes, né? Uma engenharia de automação, que o nosso coordenador é o Tarsis, está aqui presente hoje com a gente aqui. E na engenharia elétrica está o Marcelo, que é o nosso outro coordenador, né? E essa unidade, esse negócio da engenharia, né, Vitor, é recente, é novo, o mercado ainda não sabe disso, mas a gente está desenvolvendo um trabalho voltado para engenharia elétrica, né? Instalações, alterações de layout de fábrica. Tudo isso eu vou falar, na realidade, no nosso podcast de março. Junto com a Brady, eu vou detalhar, ou eu, o Luciano, enfim, quem estiver aqui na bancada, vai detalhar um pouquinho mais sobre o que cada negócio da Cialt faz, né? Hoje eu estou só demonstrando os pilares. E nas operações, que a gente trata logística, trata compras, RH, financeiro, estou eu e o Lucas Sens, que é o nosso financeiro RH, filho do Balduino, né, que toca esse negócio junto com a gente. Então, essa é a estrutura da nossa empresa, né? Talvez isso mude no futuro, mas hoje é a forma que ela está concebida. E eu acho que eu preciso, né, foi uma vontade minha
de dar um depoimento do Melhor Indústria em relação ao nosso negócio. Como é que a gente opera, para que as pessoas que estão vendo isso ou estão ouvindo, né, depois, ou vão ver depois nosso podcast 00 aí, eles saibam que fazer negócio com a Melhor Indústria, para nós foi uma surpresa grata, positiva, porque eu já tinha relacionamento com o Diego Rodrigues, né, na empresa que nós trabalhávamos juntos. Ele era o cara do digital da empresa, eu era um gerente filial. E ambos saímos, né, dessa empresa. O Diego foi para o Melhor Indústria e eu vim para a Cialt. Mas numa conversa em julho que nós tivemos em 2022, o Diego me apresentou o formato, enfim, a ideia, né, do que era o Melhor Indústria. E rapidamente a gente conversou, vamos subir a lista de produto. Nós nos reunimos em São Paulo, Fernando, na feira, na Intersolar. Feira, né? Exatamente. Discutimos algumas coisas e tal. E botamos esse negócio para rodar. Eu acho que ainda nós temos que evoluir muito, não Melhor Indústria, mas sim Cialt. Eu vejo, né, dentro do nosso negócio que a gente precisa evoluir. Estamos trabalhando para que isso aconteça. Estamos em fase de implementação de um novo ERP dentro da nossa empresa, né? Que vai nos dar uma segurança, uma agilidade nos processos. Então, falar dessa relação de agosto para cá, ela é uma relação de extrema confiança entre as empresas. Dentro de todos os pratinhos que a gente roda no comercial, tiveram dois meses que o Melhor Indústria foi o maior volume de receita do nosso negócio. Dentre todos os nossos pratinhos, o Melhor Indústria foi, durante 2 meses, o melhor faturamento. Fernando, para você ter uma ideia. Impressionante. Mas isso não aconteceu no orgânico. Isso não acontece no orgânico. Isso acontece na relação que nós temos comercial. Né? Da confiança que a Melhor Indústria tem na Cialt e a Cialt no Melhor Indústria. As oportunidades, elas vêm. Nós tratamos em conjunto, apresentamos a solução, a proposta para o cliente e a coisa acontece, né? Então, eu não sei se eu posso falar, Fernando, em números, mas algo que acho que não vai ter impacto, mas nós chegamos a fazer negócios na casa de 100 mil reais, negócios na casa de 50 mil reais, pontuais, mas tivemos, com as vendas orgânicas do dia a dia. Perfeito. Okay? Então, muito bom você falar isso, porque tem muita gente que entende que coisas de valor mais significativo não acontece no e-commerce. Isso é um mito, entendeu? Assim, acontece. Olha, não, peraí, isso aqui custa, essa caneca custa 5 mil reais, você não vai vender nunca isso via e-commerce. Eu digo pro cara, amigo, primeiro, nunca é muito tempo. Cuidado com essa palavra. Isso. Certo? Você diz nunca, você pensa bem. E outra, dá uma olhada no que está acontecendo de verdade no e-commerce, né? Então, assim, a Amazon, né, só para dar um exemplo, vende helicópteros, né, no site dela. Então, assim, por que a gente não pode fazer negócio de milhões aqui, né? Por que a gente não pode vender 50 ou 100 mil reais, como você falou? Então, isso já é uma realidade, aconteceu, ok? Isso exato, então veja bem, só que eu estou chamando a atenção, que bom que você está dando esse exemplo, porque isso vai fazer muita gente que está nos assistindo e que ainda acredita nesse mito, né, de que assim, pô, que pena, né? Porque se eu vendesse produtos de até 500 reais, eu estaria lá vendendo no Melhor Indústria. Escala. Mas como meu produto custa 5 mil, não serve para mim, porque 5 mil reais não vai vender nunca no e-commerce. Amigão, cuidado. Falando do industrial... Reveja seus conceitos. Né? Exatamente. Pesquise melhor esse assunto. Falando do industrial, isso é bem possível, é uma realidade para nós. E assim, Fernando, a gente está trabalhando e tem uma expectativa para que o e-commerce da Cialt, junto com o Melhor Indústria, seja o grande negócio de vendas da nossa empresa. Eu fico muito contente e honrado de ouvir isso. Porque né? A gente já sentiu esse gostinho. A gente já viu que dá para fazer. Estamos, enfim, recentemente negociando com o Diego negócios de milhões. Né? Se vai acontecer, não sei, mas a gente está aí, estamos batalhando. E acabou de começar, né? É interessante, eu não sei se o pessoal entendeu, né? Agosto de 22. Exato, agosto de 22 foi anteontem. Né? Assim, a gente começou, eu brinco com a minha equipe, né? Eu falo sempre que o projeto Melhor Indústria é uma maratona, né? E que a gente está no primeiro quilômetro.
sabe, da maratona. Tem muito que correr ainda. Então, e corrigindo aqui, se você me dá licença de corrigir, né, você falou, não, tem que melhorar o Cialt, tem que melhorar isso e aquilo. Melhor indústria não. Eu falei, pelo amor de Deus, a melhor indústria Então, tem eu só... não sei da sua casa, eu sei da minha. Eu sei da só minha. 1 milhão de coisas para melhorar no melhor indústria. Só 1 milhão de coisas para melhorar no melhor indústria. Então, é uma maratona, a gente... Né, tem muito que correr ainda. Claro. Mas, e já que eu te interrompi, só para falar uma outra coisa importante. Você tem sempre a palavra. Caiu a ficha agora. Não diga sempre, isso. Olha, Vitor, errar é humano. Repetir o erro, aí é porque é persistente. Perigoso, né? É perigoso. É persistente e perigoso. Você falou daí, e tudo isso que a gente começou a relação com a Cialt, obviamente, através da distribuição de produtos, né, que é, digamos assim, o feijão com arroz, né? Agora, os outros business da Cialt também farão parte do Melhor Indústria. Só para deixar claro, treinamento, honrando o DNA da Cialt, né? Nós vamos vender treinamento no Melhor Indústria. Porque, Cialt, veja bem... Treinamento Cialt. Não, vamos vender treinamento né, também da Cialt. Cialt vai ser provavelmente o primeiro, né, vendedor de treinamento. Porque, veja, quando a gente fala em competitividade, eu aproveito a tua fala aí do portfólio da Cialt, né, que é produto, me corrige aí, produto já está à venda. Né, e lembrando aqui os céticos lá que vende produto bem acima de R$500, certo? Sim, então, sim. assim, produtos estão vendendo já, né? Serviços, a Cialt vende serviços e a gente vai anunciar serviços no Melhor Indústria também. Treinamentos, tá certo? E soluções, né? Que são pacotes engenheirados, etc, etc. Tudo isso está no nosso roadmap, né? Para falar de algumas das melhorias que estão por vir no Melhor Indústria, né? Está no nosso roadmap, né? Incluir esses outros itens que você citou aí, que estão nos planos. Exatamente, que não é só produto. Então, quer dizer, se você já está achando que o Melhor Indústria é importante para a Cialt hoje, e a gente está falando só de produto, você imagina quando o Melhor Indústria for canal para todos, para o portfólio completo da Cialt. E isso vai acontecer. E a gente vai desenvolver isso em breve e, obviamente, convidar a Cialt, tomara que a Cialt seja o primeiro a vender treinamento, o primeiro a vender soluções engenheiradas, serviços, etc. Porque tudo isso, só honrando aí o início da minha fala, tudo isso está no pacote de ganhar competitividade. Né? Você não vai aumentar a competitividade da indústria brasileira só com a transação de produtos. Você tem que treinar as pessoas e olha o tamanho do gap de qualificação que a gente tem, né? Assim, o professor Vitor aí podia falar sobre isso depois, tá certo? Já que ele é o... Não vou chamar de mãe, né? Porque fica chato, mas ele é o pai né? da unidade de treinamento da Cialt, né? Então, assim, tem um gap de treinamento, de qualificação de mão de obra no Brasil que não tem fim, né? É uma coisa inexplicável. Então, tem um espaço enorme para isso, né? Então, desculpa aí ter te interrompido. Não, que isso. Então, assim, para que as pessoas que estão nos assistindo, elas confiem, né? Que o Melhor Indústria realmente, para a indústria, é o melhor caminho, né? Buscar produto, confiabilidade, segurança, prazo, disponibilidade, eu acho que é o caminho. Não existe, desculpa te interromper de novo, não, aproveitando aí a deixa da indústria de novo, né? Assim, não existe hoje no Brasil, e existem pouquíssimos no mundo, a gente achou até agora 2, né? 2 apenas, em 2 países, um marketplace em cada país. Então, no Brasil não existe nenhum marketplace focado na indústria. E a gente entende, né, esse ecossistema brasileiro é um ecossistema, não sei se tem ideia do tamanho, do que é só assim um pedacinho. Bom, o PIB industrial brasileiro é algo perto de 2 trilhões de reais por ano, 2 trilhões de reais por ano é o PIB brasileiro, mas se a gente olhar o MRO, ou seja, só manutenção, reparo e operação, certo? Só aquilo que você compra para repor, né? Não é para expandir, não é para aumentar, não é para construir novas plantas, nada, tudo isso está fora do MRO. É manutenção mesmo. Exatamente. É só para continuar rodando. Exatamente, continuar rodando como ela foi projetada, como ela foi desenhada, tá certo? Ou seja, manter a indústria brasileira, para ela se manter no mesmo lugar onde ela está hoje, certo? Ela investe em torno de 70 bilhões de reais por ano. 70 bilhões de reais por ano é o mercado, é o tamanho do volume de mercado do MRO no Brasil,
certo? A gente tem pesquisas, certo? Mais de uma que apontam para esse mesmo número, tá certo? Então, assim, é um mercado enorme, existem em torno de 450 mil indústrias no Brasil, comprando, então, MRO, porque não existe nenhuma indústria que não compre MRO, porque senão ela fecha, certo? Você tem uma indústria... Ela para de operar, né? Ela para de operar, certo? Então, assim, existem 450 mil indústrias e existem em torno de 50 mil vendedores de produtos e serviços para a indústria, né? Ou seja, para atender essa demanda de 450 mil. Então, é um mercado muito grande, muito pulverizado, né? Ou seja, 450 mil compradores e 50 mil vendedores. Tá certo? Isso é excelente para o marketplace, né? Isso é perfeito para o marketplace, porque o marketplace pode fazer esse match acontecer, né? Esses 450 mil compradores terem acesso a esses 50 mil vendedores. E um conhecer o outro, vice-versa, porque obviamente que você vai numa indústria, ela conhece meia dúzia, né? Ou tem cadastrado, né? Homologado, como a indústria gosta de falar, 20, 30, 40 empresas, mas não 50 mil, certo? Sim. Né? E obviamente que você, como vendedor, né? A Cialt conhece as 450 mil indústrias brasileiras? Não. Evidente que não. Não tem nenhum vendedor que tem... Essa capacidade. Então, aí que vem, né, o conceito do marketplace. Desculpa aí de novo. Pegando Falei para gancho, você não falar, né? pegando, Pra me falar. a palavra Deixar já à vontade. volta. Você... A palavra já volta para Você- você, Fernando. Fica tranquilo. Ouça o Vitor. Ele tá te dando a dica. Pegando, na realidade, esse gancho que você comentou sobre serviços, treinamentos e tudo mais, a gente já tinha uma noção, né, que isso iria acontecer. Esse podcast acontece graças a vocês, a gente já falou isso. E nós, da Cialt, nós tínhamos idealizado, ano passado, de fazer webinars, né, Vitor? Sequência de webinars, né? Sequência de webinars no ano de 22. E aí, numa conversa com o Diego, com muitas, meia-noite, 10 horas da noite, 6 da manhã, conversando com ele, eu comentei, ele falou, a gente também gostaria de fazer. Então, a gente está aqui hoje porque algo que a gente idealizou lá em 2022 acabou não saindo do papel. Em 23, isso está sendo realizado com o Melhor Indústria. Então, e pode ter certeza, Fernando, nós temos agenda para início de abril, para começar as gravações dos treinamentos. É isso, né? Que a gente tem combinado. Então, início de abril, a gente começa as gravações com o Vitor. Não sei se não vai ser, né, Júlio, aqui contigo, mas vamos ver como é que vai ser. E aí, com certeza, a gente vai soltar, vai ofertar, na realidade, mais esse produto, né, Cialt, para o Melhor Indústria. Muito e bom. vamos caminhar juntos. Excelente. A engenharia também, da mesma forma, quando entrar, né, todo esse pacote de benefícios que eu considero como um benefício para a indústria, uma facilidade de ter isso, a Cialt vai estar junto com o Melhor Indústria. Show de bola. Vai ser Mais uma vez. mais uma honra. Vitinha, vai que agora é a sua vez. Professor Vitor. Professor Vitor, acelera aí. Boa noite a todos, né? Como já me apresentaram, sou o Vitor, sou responsável pela engenharia da Cialt. Eu trago hoje um tema aqui, um técnico, né, relacionado à automação industrial, que é o nosso core, né, que é aquilo onde a gente atua desde os treinamentos. E acho que na sequência de vídeos, né, de podcasts, de tudo aquilo que a gente pretende apresentar, a gente quer sempre trazer informações, novidades, né? Acho que hoje a gente está falando aqui de competitividade, pensar no ponto de vista de manutenção, né? Você citou aí agora há pouco um grande valor utilizado na manutenção e como que a gente pode ter mais benefícios, né, com os produtos que a gente compra. Então a gente está cercado de tecnologias hoje aqui, né? Eu trouxe aqui alguns equipamentos da Siemens, alguns equipamentos da Moore, que são equipamentos muito utilizados na indústria. E como a gente pode retirar mais proveito desses equipamentos e ter uma menor parada de máquina, por exemplo. Então, maiores ganhos de processo, né? Eu trouxe aqui um assunto, vamos falar aqui agora, dando uma olhada para a apresentação, falando sobre configuração e diagnóstico com Profinet, uma rede industrial muito utilizada no ambiente composto por Siemens, né? Que é um dos nossos carro-chefes. E o que a gente pode aproveitar disso? Bom, eu trouxe aqui um organograma, né, de um pequeno processo que explica bem
o que é automação distribuída, né? Então, acompanhando aqui com o meu mouse, eu tenho aqui o controlador, que está fazendo toda a operação industrial, né? Todo o controle da linha, das máquinas e tudo mais, né? Conectado com diversas máquinas aqui embaixo, né? Numa camada mais... de mais baixo nível, né? Recebendo diretamente os sinais de sensores, enviando os sinais aí para os atuadores, né? Para tudo aquilo que a gente quer ligar e desligar, tudo aquilo que a gente quer comandar, né? No chão de fábrica. Essa estratégia aqui, esse mecanismo, né? Que a gente acaba utilizando, se popularizou muito aí algumas décadas, fazendo a utilização de somente esse dispositivo central aqui, o controlador. Tudo era ligado nele, né? Tudo que chega de sinal, tudo que vem de campo, né? Tudo que era necessário ele monitorar, chegava diretamente nele. E tudo que ele precisava controlar saía diretamente dele, né? Essa arquitetura, vamos entender dessa maneira, ela, de certa forma, é um pouco precária, né? Para gestão, para instalação, para configuração. Então, se a gente pensar no tema aqui, automação distribuída, e a gente pegar esses sensores, esses atuadores que eu comentei que vinham aqui, né, conectados nesse controlador, a gente consegue criar setores, né, e distribuir todos esses sinais em campo. Isso já é algo que está há muito tempo já sendo utilizado, mas tem muitas funcionalidades em cima disso daqui que podem ser utilizadas e às vezes não está aí no conhecimento popular. Né? Equipamentos aí que rodam há muito tempo aí em muitas empresas, né? Com funcionalidades que às vezes os técnicos, né, de manutenção, o pessoal de engenharia desconhece. Então a intenção hoje é mostrar um pouquinho do que a gente pode extrair aí e ter benefícios, né, no controle industrial, né, e na gestão desses equipamentos. Eu vou mudar aqui a tela para o nosso software de configuração. Vou mostrar na prática aqui algumas dessas funcionalidades, né? Então, aqui na minha mesa eu tenho hoje um CLP da Siemens, um controlador da família do E7500, tá? E eu vou montar aqui uma pequena rede para a gente ver esse conceito de automação distribuída, né? Então, aqui na minha mesa eu tenho mais 2 estações remotas que fariam essa distribuição de sinais. Eu já deixei pré-configurado aqui, né, para ganhar um pouquinho de tempo, esse CLP. E agora aqui eu vou... Precisa duplicar a tela. Já está duplicado, né? Não tá? Só um minuto, gente, probleminha técnico. A tela de visualização tá essa aqui. Tá na minha tela. Tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Mas não é essa tela. Não é essa não é tela. essa tela? Não. Essa era até agora há pouco. Começou a aparecer alguma coisa? Mas agora eu não enxergo ela. Ainda... Não. Mudou? Assim dá pra ver alguma Assim, coisa? Tá a sala. Tá a sala aqui. Ok. Só um pouquinho. Vamos tentar de um outro jeito aqui. É para tirar a VM da tela cheia. Agora, tá aparecendo? Apareceu tudo? Vambora. Desculpe para quem está nos acompanhando, né? Teve um problema aqui de telas. Na realidade, era o problema que o PowerPoint estava ativo ainda. Então ele estava pegando pelo PowerPoint. Operador. Bom, onde que a gente estava aqui falando, né? A ideia é a gente compor uma rede aqui, né? Montar um sistema distribuído rapidamente. Aqui na minha mesa eu tenho 2 equipamentos, que é uma estação remota da Siemens também e uma estação remota da Moore. Como que a gente coloca, né? Como que a gente insere esses equipamentos em rede? Eu já tenho esse projeto, né? Com esse CLP aqui pré-configurado. E para eu adicionar um novo equipamento desse, é só eu vir aqui no meu catálogo de hardware e eu posso fazer a busca aqui e inserir esse equipamento. Mas dessa maneira que eu estou fazendo, manual, ela
exige bastante da engenharia, ela exige bastante do técnico de programação. Então, existem alguns benefícios que a gente pode aproveitar. Eu acho que eu vou cancelar essa forma que eu tava colocando aqui, a estação remota, e vou vir por uma das funcionalidades do Profinet, alguns ganhos na configuração, né? E eu consigo vir aqui e fazer uma detecção desse dispositivo. Então, ao invés de eu ficar ali pincelando, buscando, né, cada componente que faz parte dessa estação remota, eu consigo simplesmente dar um detect aqui na minha tela e buscar por esse equipamento. Fica muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais assertivo, né? Porque ele vai estar pegando exatamente aquilo que eu tenho aqui na minha mão. Guardar um pouquinho. Configurou, buscou, está aqui o equipamento. Simples, né? E rápido. Se eu entrar nas configurações desse equipamento, eu consigo ver... ele puxou todos os itens, né, que compõem esse hardware. Isso aqui para eu fazer manualmente, aqui eu tenho 5 itens, né? Até nem daria tanto trabalho. Mas se eu pensar que eu poderia ter muitos, né? Cada slot desse aqui seria um componente, já daria bastante trabalho, né? E eu posso ter muitas estações dessa daqui. Então, quanto mais a gente conseguir extrair das funcionalidades, melhor, né? Eu vou linkar esse equipamento na minha rede. Já está operando, né? Vou fazer o download da aplicação. Eu tenho um S7500 aqui na mesa, né? Tô descarregando o projeto. Se conectou. O meu CLP vai parar de funcionar, né? Ele vai para o modo stop para subir o hardware. E agora eu retorno com esse equipamento operando. CLP pensando? Ele está fazendo o processo de download, né? Demora um pouquinho. Às vezes Para as tem pessoas que estão né? assistindo, o equipamento está aqui na mesa, né? Quem pôde reparar quando a câmera central pegou, o equipamento está aqui em cima da mesa, físico, não é nada simulação, o cara está aqui comunicando com o notebook do Vitor, Então tá feito, né? Descarreguei aqui o projeto. Vou colocar online para a gente monitorar que ele tá com uma falha aqui na minha mesa, né? Faltou um passo aqui na minha configuração que eu acabei esquecendo. Vou mostrar essa falha. Só um pouquinho, que deu outra falha. Eu precisava ter previsto um nome para esse equipamento, gente. No Profinet, nós temos a conexão entre 2 dispositivos em rede, onde eu preciso prever um nome, né, para os meus dispositivos que serão controlados pelo CLP. E quando eu coloquei ele aqui, eu acabei esquecendo de dar esse nome. Então, eu vou vir aqui em Assign Device Name, vou atualizar a minha lista e vou verificar os dispositivos que estão sem nome. Então, ele buscou aqui, ó, um equipamento, né, que é a minha estação remota, e ela não tem nenhum nome assinalado para ela. Eu vou assinalar esse nome de IO Device 1, que foi o padrão que o software me deu. Agora, ok. Eu vou novamente monitorar o equipamento, que ainda não funcionou. Mas vai. Ele tá perdendo conexão por algum motivo. Deixa eu pensar um pouquinho.
Deixa eu verificar os endereços IPs, como que eles estão. Tá tudo ok. Vou atribuir um endereço IP diferente aqui para essa estação. Vou colocar 21. E vamos descarregar novamente. Verificar se os cabos estão todos conectados. Vou buscar aqui por todas as minhas interfaces e vamos tentar de novo. Perfeito, vamos descarregar. Acho que agora vai. Não, está em passos, em fase de... Finalizou, rodou. Quero monitorar para vocês aqui, mostrar, né, que o sistema está rodando, né, está funcionando. Vou colocar online, a gente consegue ter um monitoramento e enxergar que esses dois dispositivos estão operando, estão se conectando, estão trocando informações, né, e tudo acontece perfeitamente. Mas isso tudo pela vista do meu software, pelo meu software de engenharia. Como que eu poderia trazer esse tipo de informação para um setor de manutenção, para um setor de engenharia, para diagnosticar esse tipo de falha? Essas coisas elas podem acontecer, né? E esses dispositivos eles têm mecanismos para isso. Eu separei aqui duas maneiras, né? 3 maneiras, veio mais uma na cabeça agora aqui, que a gente pode fazer monitoramento desses equipamentos. Vou colocar offline, eu gosto de trabalhar sempre offline. E vou buscar aqui nesse CLP, ele tem uma funcionalidade, em toda a família, né, de CLPs da Siemens, ela tem uma funcionalidade que eu posso ativar no servidor web dela. Então, eu vou entrar aqui nas propriedades do CLP, vou buscar aqui o servidor web, ele já estava habilitado, então ele já está disponível para a gente. Através de uma simples página web, eu posso entrar com o meu endereço IP desse CLP e eu consigo fazer o monitoramento. Eu vou entrar aqui na topologia da minha rede e eu consigo ver nesse momento aqui, ó, que eu tenho um CLP, 2 remotas e um meu PC, né? Uma das remotas, né, uma da estação remota da Siemens, ela está configurada aqui, né? Se qualquer problema acontecer com ela, simplesmente com essa interface onde qualquer computador possui um navegador, né, eu já consigo ter um monitoramento dessa topologia, dessa conexão. Eu vou desenhar aqui uma topologia para que esses equipamentos troquem informação. Eu só preciso conferir as portas onde eles estão conectados. Porta de baixo com a porta de baixo. Então, aqui eu tenho o meu desenho de rede, aqui eu tenho minha arquitetura, minha topologia de hardware, né? Eu vou descarregar isso aqui novamente, vou mandar para o CLP. Ele pediu para ir para stop, ele vai parar, né? Devido à alteração que eu fiz, e ele vai subir novamente. Já subiu, já está rodando, e eu consigo, através da visualização online aqui, monitorar essas ligações. Deixa eu vir aqui na topologia. Olha lá, tudo rodando, tudo operando perfeitamente. Pelo meu servidor web, que qualquer um pode ter, por qualquer máquina, né? A gente consegue acessar. Tá ali tudo rodando perfeitamente. Eu vou simular uma falha aqui. Eu vou trocar as 2 portas dessa remota para que a gente consiga ver essa mudança, essa falha, né? Eu consigo monitorar isso pela minha estação de engenharia. Ela acabou caindo aqui porque eu acabei desconectando os cabos. Então, eu estou enxergando que eu tenho cabo trocado ou cabos com problemas aqui. E também pelo meu servidor web, que é gratuito, né? Tá pronto, simplesmente habilitar e utilizar. Então, consigo enxergar a falha. Eu vou voltar à posição original dos cabos.
Perfeito. Os cabos estão conectados novamente. Vou atualizar o meu servidor web. E tá ali, né? O sistema operando corretamente. Uma outra maneira muito simples da gente monitorar essas falhas, com equipamento muito comum no mercado, né? Muito comum em máquinas, em processos, é uma IHM. Então, existem funcionalidades Siemens que a gente pode simplesmente... Eu vou adicionar uma IHM aqui no meu projeto e só o fato da gente habilitar algumas coisas, a gente consegue diagnosticar tudo isso. Então, eu estou adicionando essa IHM aqui rapidamente. Essa IHM já está linkada ali na minha rede. Rápido, comissionamento muito rápido. Ó, se eu entrar aqui na minha rede, né, ela está ligada ali já. E simplesmente eu criando uma tela específica aqui para uma manutenção e adicionando um objeto de diagnóstico, eu já consigo fazer um monitoramento simples e rápido pelo ponto de vista tanto de um operador ou de um manutentor, né? Eu vou simular essa IHM, a gente vai conseguir ver ela operando aqui na minha tela. Só aguardar o simulador iniciar e está ali, ó. Então, tenho todas as visualizações de falha, tudo salvo aqui na IHM, né? Na forma de um buffer. Há quem não goste, né? Do jeito que eu coloquei o objeto aqui, todos os textos, todas as mensagens estão sendo mostradas em inglês, né? Existe certa dificuldade, talvez, no uso do inglês. E também, de forma muito simples, eu posso habilitar um idioma aqui de qualquer idioma, né? Posso vir aqui em recursos do projeto, né? Idiomas e habilitar o português. Cadê o português? Português Brasil. E vou mudar aqui para que o meu projeto venha todo em português. Só preciso dizer agora para a IHM que é para ela mostrar os textos em português. Aqui, linguagem. Habilitei o português. Vou rodar novamente o simulador. E a gente tem todo aquele buffer, todo aquele histórico de falhas, né? Que ele mostrou ali. Agora em português. Né? Então, todas as informações ali é muito simples, muito rápido, muito fácil de enxergar, né? Se ainda assim, além disso, né? Não tem uma IHM... por algum motivo não tem um navegador, existem ferramentas prontas para a gente fazer esse diagnóstico. Por exemplo, a gente pode baixar uma ferramenta aqui da própria Siemens e fazer análise de rede, né? Então, eu posso monitorar aqui através desse software chamado ProNeta, fazer todo o monitoramento da minha interface. Tá? Então, aqui a gente consegue ver o meu PC, a minha remota Siemens, o meu CLP e uma outra remota, uma segunda remota, que eu tenho aqui na minha rede, porém eu ainda não configurei. Puxando um pouquinho o que o pessoal estava comentando agora há pouco, né? Em termos de investimento de manutenção, em troca de produtos e tudo mais, né? Muitas vezes, a gente passou por um momento agora, né? Com a pandemia, em que os fornecedores tinham dificuldade em entregar produtos, né? Ainda continuam, né? Os prazos cada vez mais difíceis, né? Então, a gente não precisa ficar sempre refém do mesmo produto. A gente pode utilizar um outro modelo, um outro fabricante e substituir aquilo que a gente tem, né? Então, por exemplo, eu fiz a conexão aqui de uma estação remota, né, para receber todos esses sinais de campo, utilizando a minha remota Siemens. Mas se porventura essa remota vir a queimar e eu não tiver alguma outra para eu trocar rapidamente, eu posso colocar uma de outro fornecedor aqui, por exemplo, essa da Moore que eu tenho aqui na minha mesa? Posso. Isso vai ser fácil? Pelos pontos de vista do Profinet, sim, muito fácil. Né? Da mesma forma que eu integrei aqui dentro desse ambiente, dessa estação de engenharia, um equipamento da própria Siemens, né? Para eu pegar de um outro fabricante, como eu vou fazer agora aqui com o Damor,
serão os mesmos passos, né? Então, eu vou vir aqui em Detect, Hardware Detection, né? E vou buscar vou varrer a minha rede, né? Vou ver o que eu tenho ali, ó. E ela vai mostrar aqui para mim. Aguardar um pouquinho. Ali mostrando, né, os dois dispositivos, o Siemens que está configurado, e ela buscou aqui a remota MUR. Então, eu vou adicionar essa remota MUR no meu projeto. E ela veio aqui simples, né? Configurada certinho, né? Muito rápido tudo, né? Vou só alterar o IP aqui para não ter problema como eu tive já hoje. Vamos colocar aqui um valor 22 para seguir o padrão da minha rede aqui, né? Deixa eu arrumar minha máscara de rede aqui. Pulei um número. Ok, vou colocar essa remota na rede da mesma forma que eu fiz com a Siemens. Lembrando, né, que como eu estou num ambiente Profinet, eu preciso dar um nome para essa remota. Então, vou vir aqui em Assign Device Name, vou buscar, né, as remotas que não possuem nome. Aguardar um minutinho enquanto o programa procura. Por coincidência, né, ela está com o mesmo nome, então eu não preciso fazer nada. Simplesmente descarregar o projeto. Então, vou fazer download. Da mesma forma que eu fiz com a Siemens. E finalizando o processo. Vou inicializar o módulo. Já está online. Perfeito. Simples. Da mesma forma que eu fiz com o equipamento Siemens agora há pouco. Acabei colocando a IHM online. Aqui eu tenho toda a minha configuração de rede, né? Eu só não previ na minha topologia essa remota da MUR, mas da mesma forma que eu fiz com a da Siemens, eu posso colocá-la dentro da minha topologia também. Deixa eu só conferir a porta que ela tá ligada. Tá ligada aqui na porta de cima. Definir uma topologia. Descarrego. E está pronto. Vamos aguardar ele inicializar. Estão feitos, né, todos os passos. E eu consigo monitorar isso. Tanto aqui pelo meu servidor web. Aqui é minha IHM, aqui é o meu PLC. Aqui é a minha remota da MUR. Aqui é a minha remota da Siemens. Consigo monitorar pelo meu software de diagnóstico. E também consigo monitorar qualquer falha naquele equipamento pela IHM, né? Vamos startar a IHM aqui novamente. Guardar um pouquinho. Abriu. Então tá ali, ó. Qualquer falha que eu venha ter nesse sistema, pessoal, tanto do CLP quanto dessas remotas, eu consigo monitorar, né? Pela engenharia, pelo servidor web, pela IHM, pelo software de diagnóstico, né? Então, são funcionalidades que são muito simples de se utilizar e que podem, às vezes, economizar muitas horas de manutenção, né? Por exemplo, só o simples fato de eu arrastar um objeto para dentro da minha IHM, utilizar no idioma nosso, né, no idioma em português, muitas ferramentas, muitas IHMs que temos por aí não trabalham, né, em português, fica mais fácil para a nossa equipe. O técnico de manutenção não precisa ter toda essa estação de engenharia, né, com software instalado. Simplesmente com um navegador ele consegue buscar todas essas informações. Então, são funcionalidades simples, rápidas, gratuitas, que estão aí, que podem trazer muitos benefícios na hora de buscar um diagnóstico de campo, né? Então, acho que nesse primeiro momento, com alguns imprevistos que aconteceram aqui nas ligações de rede, né? Eram as funcionalidades que a gente gostaria de mostrar, né? E trazendo um pouquinho, né? Respondendo um questionamento que o Fernando me fez no início, falando a respeito da venda de treinamentos, né? dentro do Melhor Indústria, ele até tinha feito um comentário que seria muito importante, né? A gente levar com a capacitação, né? A gente é carente por capacitação hoje em dia.
E como que a gente pode entregar isso, né? Nós, junto com as escolas, né, com os cursos técnicos, com as universidades, a gente pode complementar muito a grade dessas escolas. Sim. Hoje temos ensino excelente em Senais, nas universidades, né? Eu vim da UTFPR, aprendi muito lá, sou muito grato por tudo, né? Mas as escolas não estão inseridas com esses equipamentos, com essa tecnologia que a Siemens está trazendo, que a Moore está trazendo, né? E muitas vezes eles estão dentro de uma grade e essa grade ela não é ampla dentro daquele determinado assunto. Vamos pegar aqui hoje, nós falamos de redes, né? Então, muitas vezes a gente aprende conceitos introdutórios, conceitos básicos, em alguns temas se aprofunda mais, em outros temas se aprofunda menos. Mas não é possível ver tudo, né? Dentro lá da grade do técnico e da engenharia, né? E eu acho que os treinamentos que a gente pode trazer em cima disso podem complementar muito esse estudante para ter contato, né, com essa tecnologia e já ir pronto para o mercado de trabalho. Já ir pronto para a indústria, né? Sim. Então, acho que temos um bom planejamento, né, para levar esses treinamentos, toda essa capacitação que a gente está desenvolvendo, que a gente está planejando agora para a melhor indústria. Né? De forma profissional, né, Vitor? E de forma profissional. Profissional, exatamente. Que eu acho que é a grande carência aí, né? Com certeza. Exatamente. Sensacional, Vitor. Obrigado pela aula aí. Foi muito rico para mim. Com alguns contratempos, não, mas né? a vida é assim, a vida como ela é, né? É por isso que chama live, né? Senão a gente estaria fazendo, né? Senão a gente estaria fazendo aí. Mas, enfim, te ouvindo, assim, me veio uma metáfora muito clara na minha cabeça, que reforça tudo que a gente falou aqui sobre treinamento e sobre o impacto disso na competitividade ou na não competitividade que a gente tem aqui no Brasil, né? Queria que tu comentasse um minuto aí, Vitor. O seguinte, imagina, a indústria brasileira talvez seja um Golf, né? Em termos de hardware, assim, de equipamento, e os nossos competidores, né, os nossos concorrentes dos outros países, talvez tenham um Passat ou uma BMW. Então, eles têm um carro melhor. Mas, ok, eu acho que o maior problema não é esse. Nosso maior problema é que o piloto do nosso carro, certo? Ele é tão menos qualificado que o piloto do concorrente que ele anda na primeira marcha. Eu ouço de vários clientes, né, já ouvi, né, na minha jornada aí, o seguinte, o cara tem um equipamento, mas ele não sabe usar o equipamento direito. É exatamente o que você pontuou aí, né? Ou seja, o cara tem uma BMW e anda em primeira marcha na BMW e reclama que não passa de 90 por hora. Fala assim, pô, mas esse carro não passa 90 por hora. Só que ele não faz câmbio, ele não troca de marcha, porque ele não sabe. Né? Que existe. Então, assim, a gente... E aí, de novo, voltando no treinamento, né? Quer dizer, é qualificação. Voltando na capacitação. Se você capacita, qualifica o cara, ele aprende a pilotar o Golf. A gente não tem uma BMW, mas a gente tem um Golf. Cara, o Golf vai tranquilo a 220 por hora. Mas não em primeira marcha, né? Se você ficar em primeira marcha, não vai a 220 por hora. Se você souber usar a caixa de câmbio e fizer marcha, ele vai a 220 por hora com segurança, tranquilo, numa boa. Então, assim, treinamento, que tem um link absolutamente completo com ganho de competitividade, né? Então, a gente tem aí muito que beber dessa fonte de treinamento para caminhar em aumentar a competitividade da indústria brasileira. Obrigado aí pela aula. Com certeza. Imagina, eu que agradeço de poder estar aqui mostrando um pouquinho, mas é uma pontinha daquilo que a gente pode ajudar a indústria, né? Desenvolver, né? Junto aos nossos clientes. Exatamente. Vitor, a gente tem algumas perguntas aqui de uns telespectadores. Vou ler a gente tem perguntas mais técnicas e perguntas mais de mercado. Então, as mais técnicas vou direcionar a você, ok? Ok. A Kenia Vu, acho que é assim que pronuncia, desculpa se eu estiver falando errado. Ela está perguntando se é possível a utilização de servidor web em todos os equipamentos. Essa aplicação que eu fiz agora aqui, né? Não é possível, tá? Cada dispositivo pode ou não ter, então cabe a gente procurar, né, no momento que for escolher, fazer a seleção desse produto, analisar o datasheet, analisar a folha de dados desse produto para saber se ele consegue ofertar essa funcionalidade. Tá? Legal.
Bom, outra pergunta que nós temos aqui é de Giovanni Antunes Ferreira. Ele está perguntando se, na topologia em anel, é possível colocar qualquer dispositivo de rede? Também não. A gente não teve... Eu acabei não passando na... Eu falei de topologia, mas falei muito pouquinho. Mas naquele cenário... Eu consigo voltar a minha apresentação aqui, a minha tela novamente para exemplificar isso? Nessa configuração que eu fiz aqui, a gente tem um desenho, né, uma topologia de alguns produtos que está feito em estrela, né? É uma topologia simples, né? E que não fecha um anel, né? Então, se qualquer um desses cabos que estão aqui romperem, eu não tenho uma redundância, né? Eu não tenho como a rede continuar operando em torno desse dispositivo que caiu. Porém, eu posso definir uma topologia física ali dentro do meu hardware e posso prever o fechamento desse anel dentro aqui do meu projeto de rede. Uhum. Mas nem todo equipamento permite essa configuração. Por exemplo, se eu fizesse esse fechamento de rede em anel entre esses dois dispositivos aqui, né, que é o meu CLP e a minha primeira remota, perfeito, porque ambos atendem a tecnologia, a possibilidade de entrar em rede em anel. Esse segundo equipamento, ele é um equipamento mais simples, ele já não permite. Então, eu não poderia fechar essa topologia aqui. Eu poderia fazer um fechamento de topologia entre esses dois dispositivos aqui. Então, é importante verificar, né, se o equipamento, assim como a primeira pergunta foi do servidor web, né, é importante verificar se o equipamento permite algum protocolo para redes em anel. Por exemplo, o MRP, que eu poderia habilitar aqui nessa configuração que eu fiz aqui hoje, né? Legal. A gente também tem uma outra pergunta aqui de Eduardo Araújo perguntando se as unidades remotas podem ser conectadas somente com o Profinet? Não. Nós temos diversas tecnologias de rede, né? Diversos protocolos e os fabricantes desenvolvem, né? E fornecem para a gente muitos tipos, né? Muitas tecnologias, né? Como o Profinet, como o Ethernet IP, como o Modbus. Tá? Eu usei hoje aqui essa remota Moore, né? Em Profinet, porém, se a gente entrar lá no site da Moore e procurar pelas estações remotas que eles vendem, nós temos N protocolos, né? Desde Profinet, Ethernet IP, que está na onda agora, né? Por operarem no meio Ethernet, né? Mas se for uma rede mais antiga, é possível também trabalhar, né? Como um Profibus, como um Modbus. E outros equipamentos como a Siemens tem, né? Que são as remotas multiprotocolos, né? Então, hoje ela tem uma ET200SP semelhante a essa que eu utilizei hoje, que permite falar em vários protocolos. Então, quando você me pergunta se eu posso usar qualquer protocolo, né, com essas remotas, eu até consigo, mas eu preciso entender no momento da compra, né, na hora que eu for adquirir esse produto, qual o protocolo que ela fala, ou se ela fala mais de um, para eu conseguir adicionar ela aqui na minha configuração. Legal, acho que ficou Perfeito. respondido aqui. Bom, algumas das outras perguntas que recebemos aqui. Como vocês estão enxergando o cenário econômico atual de inflação crescente e o digital apresentando uma solução B2C? É o melhor caminho para lidar com isso? Pensando principalmente nesse meio industrial? Acho que é você, Fernando. Para mim? Essa é com você, Fernando. Essa não é para mim. Desculpa, eu esqueci de falar, foi o Matheus Raeski que perguntou. Ok. Matheus, obrigado pela pergunta. E é o seguinte, o marketplace, ele por natureza é um mecanismo que vai aumentar ofertas. E a gente sabe, né, desde que o mundo é mundo, que quando as ofertas aumentam, os preços caem, certo? Então, de uma certa forma, o marketplace é sempre um veículo que vai ajudar nessa questão, né, de melhorar preços e melhorar prazos, porque ele traz alternativas, certo? Então, você encontra no marketplace vários
proponentes, e esses proponentes, então, brigam, né, para ganhar os clientes, ofertando melhores preços, melhores prazos, melhores produtos. Então, eu diria que sim. A tua pergunta, resposta simples, né? Resumida, a tua pergunta é sim. Eu acredito que é possível ter essa expectativa. Legal. Bom, uma outra pergunta que temos aqui também de Kenia Vu. Venho acompanhando o trabalho de vocês e vejo que, de fato, o futuro está sempre atrelado ao digital e e-commerce. Porém, quando falamos de marketplace, segurança é essencial. O que a Melhor Indústria tem trabalhado em relação à segurança? É a excelente pergunta, Kenia, né? Kenia, isso. Kenia, excelente pergunta. Eu diria que é um grande desafio de qualquer e-commerce, né? É a questão da segurança. Nós temos uma parceria estratégica com o marketplace alemão, que é um dos poucos marketplaces que eu falei que existe muito pouco marketplace focado na indústria. E esse marketplace que existe na Alemanha é nosso parceiro estratégico e tecnológico. Então, a gente já nasceu, digamos assim, com essas melhores práticas, né, do mercado comum europeu, que é muito preocupado com a questão de segurança, né? Boa parte dos quesitos de segurança que a gente tem no Brasil hoje, regulamentados, vieram de lá. Né? Então, a gente já nasceu, digamos assim, com esse DNA. E, claro, todos os nossos parceiros aqui, fornecedores de tecnologia, praticam seguem essas melhores práticas de segurança. Esse é um ponto de atenção que a gente tem que estar, assim, em caso de e-commerce, literalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, muito atento, porque, evidentemente, os hackers, né, e demais bandidos digitais, eles trabalham dia e noite. Então, a gente tem que estar dia e noite atento. Obrigado pela pergunta. É muito importante esse aspecto. Eu gostaria de complementar só falando que é importante essa segurança, não somente com os dados, mas também com a entrega do produto e tudo mais. Então, aquilo que a gente comentou anteriormente de hoje, estamos fazendo vendas, né, significativas, graças aos parceiros estratégicos que a gente tem, que são referência no mercado, que passam essa segurança, essa transparência que a Melhor Indústria trabalha. Então, de fato, quando a gente fala de um produto de um ticket médio mais alto, pode passar uma insegurança para a pessoa para comprar via e-commerce, mas quando a gente é muito transparente em relação ao que a gente faz, são marcas que são referência no mercado, fornecedores de qualidade, a gente já passa essa confiança pro fornecedor, né? Pro consumidor, desculpa. Pegando esse gancho, a Celt também opera com as melhores empresas de transporte, né? Sim. Às vezes pelo correio, mas né, muitas vezes por empresas de renome no mercado. Então, se a gente recebe a informação, a gente vai operar aquilo da melhor forma, no prazo e entregar em mãos que vão nos garantir a entrega para o cliente final. Muito bom. Muito obrigado, viu, Larissa, porque a pergunta da Kenia talvez fosse muito mais rica do que a minha. Eu respondi focado na questão da cibersegurança. Sim. E a segurança, obviamente, envolve todos esses aspectos que vocês colocaram aqui de uma forma muito brilhante. Muito, muito bom. Obrigado aí pelo complemento. Legal. A gente tem mais algumas perguntas que chegaram aqui. Biel Moreira está perguntando. Atualmente, as grandes empresas compram via portal, links, etc. Neste caso, o e-commerce não se aplicaria a este tipo de cliente? Qual é realmente o alvo do e-commerce? Olha, como é que é o nome do nosso... Biel Moreira. Biel, obrigado pela pergunta. Eu não sei se eu entendi corretamente a pergunta, mas eu diria que vai acontecer na indústria, Biel, obrigado, porque eu não tinha comentado isso na abertura, eu acho que é um ponto importante. A crença, né, o ato de fé do Melhor Indústria é acreditar que no nicho da indústria vai acontecer a transformação que está acontecendo, né, e já aconteceu em boa parte do mercado B2C. Então, eu costumo dizer que essa transformação já está acontecendo, não é uma coisa de futuro que vai acontecer daqui a 10 anos. Né? Ela está acontecendo. Bom, Melhor Indústria é mais uma prova disso, né, de que está acontecendo. Os exemplos aqui que o Maurício trouxe de operações de 3, né, de 6 dígitos e que saem em breve de 7 dígitos acontecendo no marketplace, na indústria. Então, veja, esse processo está acontecendo. Né? E a gente acredita que, não sabe exatamente como, mas de alguma forma, né, o e-commerce, para simplificar e usar o termo que o próprio Biel usou, o e-commerce ele vai mudar o jeito como a indústria funciona. Está mudando e vai mudar cada vez mais. Né? Eu não tenho bola de cristal, né, e não gosto de ficar fazendo aqui previsões mirabolantes, mas assim... Está acontecendo, o e-commerce está mudando também a indústria, o e-commerce mudou
milhares de coisas na nossa vida nos últimos 20 anos, tá certo? Mudou milhares de coisas, né? A internet, etc., mudaram milhares de coisas na nossa vida nos últimos 20 anos, e essas mudanças também vão se dar no meio da indústria. Estão se dando, né? Eu gosto sempre de falar no presente e no futuro. Estão se dando e vão acontecer muita coisa ainda, vai acontecer muita coisa ainda na indústria nos próximos anos. E, se Deus quiser, a gente vai estar aqui fazendo parte dessas mudanças, né? E muito bem acompanhado, no caso aqui da Cialt. Ô, Fernandes, não sei se vocês me permitem, mas eu queria fazer uma pergunta para você, Fernandes. Se eu souber a resposta, eu permito. Com certeza você sabe. Você Cuidado, hein? Ele erra com frequência, né, Vitor? Ele é persistente, o Maurício. Os espectadores estão colocando aqui em B2C, business com clientes finais, né? Sim. Empresas com clientes finais. Uhum. E eu vejo que o Melhor Indústria é mais B2B. Essa é uma ótima pergunta, tá? Eu não sei exatamente a resposta, mas vou fazer de conta que eu sei para não te deixar numa saia meio justa, tá? Tá bom. Mas é o seguinte, essa pergunta assim... por que a gente se apresenta de uma forma resumida como marketplace B2B? Porque... Calma, já vou explicar. Por que a gente se apresenta de uma forma resumida como um marketplace B2B? Por quê? Porque a maioria dos compradores de produtos da Cialt, vamos pegar o exemplo da própria Cialt, não precisamos ir longe, né? A maioria te devolvo a pergunta, a maioria dos compradores da Cialt, dos clientes que a Cialt atende, são B ou são C? A maioria é B. A maioria é C. A maioria é C. Não, a maioria é B. A Cialt vende para... Não, no geral. A Cialt vende mais para empresas ou para pessoas? Pelo e-commerce é mais... Não, calma, eu não cheguei no e-commerce ainda. Okay. No geral. Você está perguntando B2B. o número de clientes ou faturamento de clientes? Eu estou perguntando o seguinte. A Cialt vende mais em dinheiro, em volume de faturamento, para a indústria ou para pessoas físicas? B2B. Por isso que a gente se apresenta como marketplace B2B, porque a gente acredita, certo? Que os negócios B2B, ou seja, Cialt vendendo para uma outra indústria, pessoa jurídica, B, tá certo? Isso vai acontecer cada vez mais através do Melhor Indústria, através de um marketplace, certo? Ok. Agora vamos... Então a gente acredita que a direção é essa, a tendência é essa. Isso vai acontecer cada vez mais. Agora, neste momento, hoje, a gente tem comprando no marketplace, no Melhor Indústria, BIs, ou seja, pessoas jurídicas, empresas, indústrias, qualquer uma das 450 mil indústrias que eu me referi aqui, que estão operando no Brasil, tá certo? E a gente tem também CIS, pessoas físicas, certo? Por que uma pessoa física compra no Melhor Indústria? O que a gente aprendeu até agora, certo? O que a gente aprendeu até agora é o seguinte: a pessoa física compra porque ela está executando um serviço para uma pessoa jurídica. Então Existem muitas pequenas indústrias, certo? Que subcontratam uma empreitada de um especialista. Eles são assim, exemplo, né? Eu sou de Porto Alegre, com o meu sotaque e o meu corte de cabelo não deixam esconder, certo? No interior do Rio Grande do Sul, o cara tem uma pequena indústria que injeta peças plásticas. A injetora do cara quebra. Ele não tem um especialista em injetora na equipe dele, como funcionário, certo? Ele contrata um especialista, certo? E paga uma empreitada pro cara. Diz, olha aqui, o cara vai lá, faz um orçamento, vou te cobrar 10 mil reais para fazer o reparo. Mão de obra e matéria-prima, certo? Esse cara que vendeu o reparo por 10 mil reais, entra no Melhor Indústria e compra o material que ele precisa para fazer o reparo. Aí ele se apresenta como C. Você vendeu para quem? Para uma pessoa física. Sim. Pro cara, mas ele vai ficar com o material na casa dele? Ele vai construir um robô para o filho dele? Não. Ele vai reparar a injetora do cliente dele que está lá parada. Sim. Então, quer dizer, na verdade, você faz uma venda B2C, mas atrás do C tem um B. Não, ou seja, você vende para uma pessoa física... O final do material é para o C. Exatamente. Você vende para uma pessoa... É para o B. Você vende para uma pessoa física, mas, na verdade, essa pessoa física vai atender uma pessoa jurídica. Isso é o que a gente aprendeu até agora. Tem muito que aprender ainda. Eu acho que eu atrapalhei mais do que ajudei na pergunta do B2B, B2C. Coitado do... Foi você que perguntou. Coitado de mim. Coitado dos ouvintes que tiveram que ouvir essa confusão aí de C, B...
Foi. A gente tem mais uma pergunta aqui só até o momento, que é do Marcelo Lemos Rossi. Ele tá perguntando: a respeito da segurança, é possível usar VPN no sistema de automação industrial com acesso externo? Desculpa, pode repetir a pergunta? Claro, a respeito da segurança, é possível usar o VPN no sistema de automação industrial com acesso externo? Quem fez a pergunta mesmo? Marcelo, né? Marcelo, isso. Marcelo, sim, é possível. A gente tem hoje controladores já instalados, configurados, rodando com acesso externo nosso aqui de Curitiba, né? Com clientes em outros estados onde a gente se conecta via VPN. Totalmente possível. Bacana. Bom, acho que das perguntas aqui são essas. Até o momento, nem mais nenhuma. Gostaria de puxar o encerramento? Eu gostaria de primeiro agradecer, né, novamente ao Melhor Indústria, o Fernando, a Larissa, que nos ajudou bastante, o Diego Rodrigues, que acho que é o cara que me puxou a Cialt para que isso acontecesse. Então, cara, é o cara, para mim é o cara. E dizer para quem está nos assistindo que em março nós estamos aqui novamente, Melhor Indústria, Cialt, com a Braid. Maravilha. Né? Tá até uns produtos da Braid aí. Vai estar com a Braid e provavelmente a gente vai fazer um lançamento nacional de uma impressora que a gente acredita que vai revolucionar a impressão portátil no Brasil. Okay? Então, é bem provável, né? Não tô cravando, mas provavelmente esteja nessa mesa aqui. Fica o spoiler aí. Fica o spoiler. Então, acompanhem, nos sigam nas redes sociais, que a gente vai trazer novidades aí bem importantes para o segmento industrial. Muito bom. Perfeito. Obrigado. E que venha mais competitividade. É isso Com aí, certeza. Fernando. Fernando, gostaria de dar uma palavrinha final? Eu queria agradecer novamente, em primeiríssimo lugar, a Cialt por estar aqui com a gente hoje. E foi muito especial para mim. E, claro, a toda a equipe do Melhor Indústria, né? A Larissa e a toda a nossa equipe, o pessoal da retaguarda aqui, show de bola. E muito obrigado a todos. E aproveitar a ocasião aqui, a oportunidade maravilhosa para convidar, né, quem está nos assistindo, que ainda não é vendedor no Melhor Indústria, que se mire do depoimento fantabuloso do Maurício, certo? E venha fazer parte do nosso ecossistema, né? Venha vender seus produtos e serviços no Melhor Indústria e, claro, né, a todos os compradores, né, de itens industriais, de MRO da indústria, que estão aí, nos deram a honra de vir até aqui assistindo a gente, que também entrem no site, certo? E comprem, passem a cotar, né, a comprar, a pesquisar as suas demandas no nosso site e se deixe surpreender lá com as nossas ofertas, tá certo? E eu gostaria de complementar falando que a gente tá com cupom de desconto que tá válido até o final do mês. Opa! Que é Live5, que é 5% de desconto off para compras acima de R$500. Então, quem tá assistindo a live e não comprou ainda, é uma boa oportunidade. Então tá aí, maravilha. E Larissa, quem quer virar vendedor, como é que faz? Vendedor no Marketplace aqui no Melhor Indústria, tem que procurar quem? Tem que só mandar um e-mail pra gente, seguir o passo a passo, tem lá bem direitinho explicado no site, é super simples, rápido e fácil. E no site tem um botão lá, No quero site vender. Exato, então Quero lá todo vender. passo a passo, é bem tranquilinho. Maravilha. O Diego Rodrigues vai ficar contente. Vai. É só apertar esse botão. Né? Maravilha. Maravilha. Gostaria de dar uma palavrinha final, Vitor? Nosso professor aqui, por gentileza. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, do Melhor Indústria, daqueles que estão nos assistindo agora, né, e dizer, né, que futuramente estaremos com novas pessoas falando tecnicamente aqui de novos assuntos e que nos acompanhem. Maravilha. Bom, Perfeito. Fechou, gente. Fechou. Obrigado, Eu valeu. gostaria Show de de bola. agradecer a todos que estão assistindo. Mais uma vez, né? Reforçamos que em março estaremos aqui novamente para falar sobre outros assuntos, quem sabe o possível lançamento. Convidamos também a todos a acessar nosso site, né, melhorindustria.com.br, e agradecer mais uma vez a presença de todos. muito obrigado Valeu, a todos gente. mais Valeu, uma vez. pessoal. Tchau, Valeu. tchau. Até a Tchau, próxima. tchau. Valeu.